Olá pessoal do Cola que Decola, neste vídeo vamos resolver uma questão da VUNESP e também uma outra questão aqui da Consulplan PM Natal, que precisa de certo conhecimento prévio acerca de geometria plana, sobre losango, no caso dessa questão também precisa saber a área da circunferência, mas para isso vamos fazer uma breve revisão sobre losango, mostrando aqui algumas figuras do site ao lado, que é o www.preparaenem.com. A questão diz o seguinte: eu vou ler a questão e vou pedir que vocês pausem este vídeo e tentem resolver, e só voltem depois ou para verificar qual é a resposta, ou para conseguir fazer de uma forma rápida, resolver essa questão também, vendo a resolução. Em uma circunferência de raio-x centímetros e centro O, considere uma reta T tangente em um ponto C e a corda AB paralela à reta T. Corda essa que é a diagonal maior do losango AOBC, conforme mostra a figura. CAB é igual a 12 raiz de 3 centímetros, então a área destacada em verde mede em centímetros quadrados, e aqui temos apenas 5 alternativas. Pode pausar o vídeo, e se você já pausou o vídeo, então vamos fazer uma breve revisão aqui sobre losango. O que vem a ser losango? Losango é um polígono do tipo paralelogramo equilátero. Lembrando que estamos estudando sobre geometria plana, os polígonos nada mais são do que linhas fechadas formadas por segmentos de retas que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Estou lendo aqui mesmo o significado do Google, pesquisando aqui para vocês para falar corretamente. O paralelogramo. O que vem a ser um paralelogramo? É uma figura geométrica plana formada por dois ângulos opostos, mas de mesma medida e 4 lados iguais, 2 paralelos e opostos. Então, o losango é esse polígono do tipo paralelogramo equilátero, ou seja, que possui todos os lados com a mesma medida. E quais são os elementos de um losango? Eu peguei aqui um site para mostrar para vocês os elementos do losango. Ele possui 4 lados congruentes, sendo os principais elementos lados, vértices, ângulos internos, diagonal maior, diagonal menor. Então, por ele ser um quadrilátero, ele tem 4 lados. Se ele tem 4 lados, tem 4 ângulos internos e 4 vértices, sendo aqui denominados de vértices A, B, C e E. Acho que ele pulou o D, porque D significa diagonal. Temos aí a altura sendo a diagonal maior e a largura aqui, no caso, a diagonal menor. Este é um exemplo de losango, certo? E aqui, eu já falei aqui sobre os vértices, e temos os segmentos de retas AB, AI, CE e BC, que formam os lados do losango. AB, BC e CE, aqui. Certo? E quais são as propriedades do losango? Eu fiz aqui um apanhado sobre as propriedades do losango, que são as seguintes: os lados e ângulos opostos são congruentes. Então, vemos aqui, este lado é oposto a este, né? E eles são de mesmo tamanho. E os ângulos opostos também. Este ângulo, o ângulo aqui do vértice B é oposto ao do vértice E, e eles também são congruentes. Outra propriedade importante, que se você pega um losango, vamos supor aqui, ele saiu de C para B. Vamos supor que seja a primeira reta que você traçou. Então, você traçou aqui
ele faz uma curva, vem para cá, faz uma curva, vem para cá, faz uma curva, vem para cá e fecha a figura. Então, a somatória dos ângulos internos dele fecha uma volta completa de 360 graus. E outra propriedade importante para a resolução de questões é que a soma de ângulos consecutivos são suplementares. O que significa ângulos consecutivos suplementares? Que a soma deles, por exemplo, eu tenho do vértice B com o vértice A. Então, a soma dele para ser suplementar é igual, tem que dar resultado 180 graus. Lembrando vocês que se vocês acharem em algum lugar a palavra complementar, seria que a soma resulta em 90 graus. Suplementar, 180 graus. No caso do losango, a soma de dois ângulos consecutivos é suplementar, ou seja, soma igual a 180 graus. Possui dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Veja, por exemplo, aqui que B e E são ângulos agudos. O que significa isso? Ângulos menores do que 90 graus. E A e C são dois ângulos obtusos, ou seja, maiores do que 90 graus. Os lados opostos são paralelos e congruentes. As diagonais, veja aqui a diagonal maior, que está na altura, é perpendicular, está vendo aqui o ângulo de 90 graus, à diagonal menor. E dividem o losango em, está vendo, 4 triângulos equiláteros. Se elas são perpendiculares, as diagonais, veja aqui que formam 4 triângulos equiláteros. Certo? Então, este é o site preparaenem.com, que você pode, com um link abaixo também, caso vocês queiram. E disso decorre uma importante relação pitagórica entre as medidas, né? Se você tem aqui sendo D, isso faz com que a diagonal divide essa altura exatamente em duas partes iguais. Então, sendo a altura desse triângulo equilátero roxo, D sobre 2. A sua hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é o lado maior de um triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É L, que também é a medida dos lados desse losango, todos os lados são iguais a L. E aqui a diagonal menor, que é a base desse triângulo retângulo, vale D sobre 2. Então, se você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar muito bem aqui o teorema de Pitágoras, sendo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. L ao quadrado é igual a D sobre 2 ao quadrado, mais Dzinho sobre 2 ao quadrado. Isso posto, também vamos precisar de... Esqueci que eu não posso aumentar aqui. Vamos precisar das seguintes fórmulas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos precisar da fórmula que trata sobre o perímetro e a área do losango. Quanto que vale o perímetro de um losango? Vale 4 vezes o seu lado. E a área de um losango? A área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Bem simples e é bom que esteja decorado para você resolver as suas questões. Mas então vamos voltar aqui para a nossa questão. Vou deixar aqui este triângulo aqui de lado. Então, voltando para a questão, o que temos aqui? Ele está pedindo a área destacada em verde. E temos aqui a medida da diagonal maior, que vale 12 raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, diagonal maior é igual a 12 raiz de 3. Está em centímetro.
Para a gente achar essa área destacada, a gente vai precisar de outra fórmula, né? Que é a gente saber aqui a área da circunferência. Se todo mundo sabe que a área de uma circunferência é igual a πr ao quadrado, certo? Só que olha que interessante. Aqui você sabe, você olha aqui, o lado deste losango vale R também. R é igual a AO, segmento de reta AO. E você lembra da propriedade que a diagonal menor ela vai dividir a diagonal maior em duas partes iguais? Então, se a diagonal maior é igual a 12 raiz de 3, temos que a parte de A até aqui, o segmento de reta CO, vale 12 raiz de 3 dividido por 2, que é igual a 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 aqui, 6 raiz de 3 aqui. E aqui, vamos colocar que aqui é R sobre 2 e R sobre 2 também. Deixa eu apagar essa pontinha fácil aqui. E, dito isto, bom, vou continuar fazendo em azul, porque na prova você não vai poder ficar trocando de caneta assim. Dito isto, o que a gente precisa fazer então? Achar o valor de R. Veja aqui que nós temos um triângulo retângulo. Vou até fazer aqui para você destacar este triângulo retângulo aqui, com um ângulo de 30 graus aqui. Este lado é, esse lado medindo 6 raiz de 3 e esse lado medindo R sobre 2. Agora, nós precisamos de uma relação aqui, uma relação trigonométrica para resolver, para encontrar o valor de R. E que relação envolve a hipotenusa R com o cateto adjacente 6 raiz de 3? Com certeza é a relação cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a o cateto adjacente, 6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é R. Agora, quanto vale cosseno de 30 graus? Essa é uma informação que você tem que ter de cabeça. Se fosse seno de 30 graus, seria meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Lembra daquela tabelinha básica de relações trigonométricas? Agora, de 60 graus é o contrário. Ao invés de começar por meio, começa por raiz de 3. Então, cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a 6 raiz de 3 sobre R. Se tem raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro, a gente sabe que podemos cortar isso aqui, certo? E agora R eu vou passar para lá multiplicando, R é igual a, e o 2 eu vou passar para lá, para o lado direito, multiplicando também, 6 vezes 2. R, lembrando que tudo está em centímetros, R então vale 12 centímetros. Se a gente tem R, que é igual ao lado desse losango, então agora a gente já consegue calcular o quê? A área desse losango, não é mesmo? E quanto que vale a área deste losango? A diagonal maior, área do losango, é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Quanto vale a diagonal maior? É AB, que é igual a 12 raiz de 3. E a diagonal menor?
vale R, que é exatamente o que a gente achou aqui. Vale 12. Dividido por 2. Certo? Então, 12 vezes 12, você sabe que vai dar 144. E 144 dividido por 2 vai dar quanto? Vamos fazer aqui, 144 dividido por 2. 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 2 dá 4. Então, deu 72. Setenta e dois raiz de 3, o quê? Qual a unidade de medida? Centímetros quadrados. Certo? Agora, conseguimos calcular a área da circunferência? Sim, porque temos já o valor de R. A área do losango é igual a 72 raiz de 3 centímetros quadrados e a área da circunferência é igual a πr ao quadrado, que é igual a π vezes 12 ao quadrado, que então é igual a área da circunferência é igual a 144 π centímetros quadrados. Dito isso, agora já conseguimos chegar no resultado final. Para isso, eu vou precisar apagar aqui uma parte que eu já resolvi. Se vocês precisarem disso daí, é só voltar o vídeo e ver novamente. Então, essa área maior, para eu achar essa área destacada, é só fazer a seguinte subtração. Área da circunferência menos área do losango. Qual que é a área da circunferência? 144 π centímetros quadrados menos a área do losango, que é 72 raiz de 3. Tá bom. Chegamos à resposta. Só que você olha as alternativas e você não encontra. Por quê? Essa resposta está no formato estendido. A gente consegue contrair essa resposta? Sim, conseguimos. Por quê? 72 vezes 2 dá 144, não dá? 2 vezes 7, 14, 2 vezes 70 dá 140, 2 vezes 2 dá 4. 140 mais 4, 144. Então, conseguimos reescrever o 144 como 72 vezes 2 π menos 72 raiz de 3. Agora, como que a gente faz a forma contraída? A gente pega o que está igual e coloca fora do parênteses. Qual o termo comum aí entre essas duas partes que estão sendo subtraídas? 72. E colocamos na primeira parte o que sobrou, que é 2π, e na segunda parte o que sobrou também, só que lembrando que estamos multiplicando, né? Então, daria o 72 já ficou para fora, então 72 vezes 1 raiz de 3. 1 não preciso escrever, só coloco o raiz de 3, e isso está em, como se trata de área, centímetros quadrados. Qual a alternativa que se encaixa? É a alternativa 72, 2π menos raiz de 3, alternativa C de cebola. Agora, rapidinho, esta questão aqui. Observe o losango, a medida do ângulo x é igual a... Qual das propriedades, vamos relembrar aqui, vamos utilizar? Com certeza essa, né? Ângulos consecutivos suplementares igual a 180 graus. Aqui temos ângulos consecutivos, ou seja, ligados, e a soma deles é igual a 180 graus. Então, eu sei que x mais seria esse que eu vou colocar entre parênteses para você perceber que é um outro ângulo.
é igual a 180 graus. Então, aqui temos que 2x mais 23 é igual a 180. Vou tirar o grau só para facilitar. Então, x é igual a 180 menos 23 sobre 2. Quanto que dá 180 menos 23? Empresto 8 que passa para 7. 7. E aqui 7 menos 2, 5. 1. 157 sobre 2. Vamos já aproveitar aqui para fazer o sobre 2. 15. 2 vezes 7, 14. Sobra 1, baixo 7. 2 vezes 8, 16, que sobra 1. Esse 1 aqui tem uma vírgula, como se tivesse um zero, vou ter que baixar esse zero, mas eu tenho que colocar uma vírgula aqui. 10 sobre 2 dá 5. 2 vezes 5, 10. Zeramos aqui. A resposta é 78,5 graus. E por coincidência, C de cebola de novo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para completar os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!